Então, boa noite a todos mais uma vez. A gente vai começar aqui nossa aula, nossa continuidade do nosso curso, né, Direito das Famílias, da UFBA. E hoje a gente vai ver o tema dos alimentos, temas dos alimentos. Deixa eu colocar aqui logo no chat para vocês a nossa... A gente passa um tempo sem entrar. E aí, aqui. Cadê a galera? A galera deve estar assistindo o jogo do Bahia. Estão entrando, professor. Não estou conseguindo mandar por aqui, não. Vou mandar pelo Zap, viu, Nil? Para você. Ok, pode enviar. Pronto, mandei aí pelo Zap. E vocês vão ter acesso a essa apostila aqui. Que a gente vai abrir aqui agora. Tá aí, meus amigos, na tela de vocês, nossa apostila sobre alimentos. Continuando o nosso curso, né? De civil, famílias. Então, o conceito de alimentos, a gente pode mencionar o conceito trazido deixa eu ver aqui, por Maria Helena Diniz e Orlando Gomes, que define alimentos como aquela prestação devida para a satisfação das necessidades pessoais daquele que não pode provê-las pelo trabalho próprio. Então, aquela pessoa que não tem condição de subsistir pela própria força do seu trabalho, essa pessoa pode pedir alimentos, pode pedir uma prestação alimentar para que ela subsista, para a sobrevivência dela. Quem deve pagar essa prestação, a gente chama de alimentante. Alimentante é aquele que deve pagar os alimentos. E aquele que pede os alimentos é o alimentando. Então, é uma ação de alimentos, a parte autora chama-se alimentando e o réu chama-se alimentante. E os alimentos, eles são baseados em duas cláusulas gerais, que é a dignidade da pessoa humana e o dever de construir uma sociedade livre, justa e solidária, que está lá na Constituição Federal, os artigos 1, 3 e terceiro 1. Então, qual é o fundamento dos alimentos? O dever da gente ser solidário, de ajudar as pessoas, em especial aquelas pessoas que a gente tem uma relação de afeto, né? Uma relação familiar, que é a base dos alimentos familiares. Então, os alimentos devem compreender o mínimo para alimentação, saúde, moradia, vestuário, lazer, educação, dentre outros direitos que garantam a dignidade da pessoa humana. Então, os alimentos devem, pelo menos, englobar o mínimo para que a pessoa viva de modo digno. E só lembrando
é a teoria do patrimônio mínimo, é de lavra do nosso ministro Luiz Edson Fachin, que desenvolveu essa teoria do mínimo existencial, né? Por isso é vedado, por exemplo, a doação universal, por isso a dignidade da pessoa humana se faz presente aqui também nos alimentos, para garantir aquele mínimo existencial para a pessoa viver em dignidade. O Código Civil traz a matéria entre os artigos 1694 a 1710 e existem dois pressupostos clássicos ou tradicionais para alguém pagar alimentos. Para um juiz determinar o cumprimento de uma obrigação alimentar, tem dois pressupostos tradicionais: a necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante. É o binômio necessidade e possibilidade. O juiz vai avaliar, no caso concreto, se quem está pedindo realmente precisa e a possibilidade de pagar aquilo por parte do devedor dos alimentos. Claro que deve haver, né, um vínculo de parentesco por trás, um casamento ou uma união estável, e esse vínculo de parentesco como fundamento, inclusive até o socioafetivo, o pai socioafetivo, a mãe socioafetiva, deve também pagar alimentos se aquele filho socioafetivo necessitar. Então, os pressupostos básicos são, além do vínculo de parentesco, a necessidade de quem pede e a possibilidade de quem paga. Mais modernamente, autores como Maria Berenice Dias, Paulo Lobo, inserem um terceiro elemento além da necessidade e possibilidade, que é a proporcionalidade. E eu concordo com isso. Eu acho que, além da necessidade e possibilidade, os dois requisitos tradicionais, a gente inserir proporcionalidade e razoabilidade, como prefere o professor Paulo Lobo, é um mecanismo de, na prática, promover mais justiça. Então, a gente concorda, o STJ também concorda, tem um RESP aí nesse sentido. Então, a partir da inserção desse elemento razoabilidade, por exemplo, é possível que a gente reinterprete aquela antiga regra que existia em alimentos, no sentido de que alimentos deveriam ser para manter o status quo da pessoa que pleiteia. Antigamente se achava isso, que a pessoa tinha direito de pedir alimentos e ela tinha direito, vamos imaginar que ela tinha uma vida estabilizada, bacana, casada ou casada, e essa pessoa, quando ela se divorciava e precisava de alimentos, queria manter aquele padrão de vida que ela tinha durante o casamento. E muitos juízes decidiam nesse sentido, mas razoavelmente passou-se a entender que a pessoa que se separa, homem ou mulher, que se divorcia, ele tem que compreender que se separar envolve um natural decréscimo do padrão de vida. Isso é normal que aconteça. Então, com base na proporcionalidade, na razoabilidade, os juízes passaram a entender que aquela máxima de que alimentos devem manter o status quo que a pessoa tinha quando casada, por exemplo, não é verdade. Não deve prevalecer. A pessoa pode ter um decréscimo de vida depois que se divorcia, desde que aqueles alimentos atendam o mínimo existencial, né? A dignidade da pessoa humana. E também, com base na razoabilidade, os tribunais têm entendido de modo muito interessante o seguinte: olha, o simples fato de você ter tido um filho não autoriza que você peça a diminuição da sua pensão em relação aos filhos anteriores. Imagine a pessoa que tem já 3 filhos e essa pessoa resolve ter mais um filho. O fato dessa pessoa ter mais um filho não é por si só um motivo que autorize ela a pedir uma redução dos alimentos que ela já paga para os 3 anteriores. Muito acertadamente, alguns tribunais têm entendendo isso, porque o que é que eles pensam? Olha, a responsabilidade é do pai e da mãe que decidiu ter um novo filho. E o novo filho e os filhos anteriores não são culpados dessa opção. Então, vamos imaginar assim um exemplo. Uma pessoa tem 3 filhos, paga 30% do salário, que já seria muito pouco, né? 10% para cada um seria muito pouco. Aí imagine se essa pessoa tem mais um filho, teria que dividir aqueles 30% por 4, ao invés de dividir por 3, como era antes. Então, não se justifica.
Então, os tribunais, acertadamente, com base na razoabilidade, têm entendido que, olha, o fato de você ter mais um filho é escolha sua. Não vamos necessariamente diminuir o que os outros ganham por conta dessa sua escolha. Então, a tendência é aumentar o valor da prestação alimentar, ou manter ele, pelo menos, né? Quais são as características da obrigação de pagar alimentos? Essa prestação tão única, tão sui generis no nosso sistema jurídico. Por que essa obrigação é única? Justamente por conta da natureza dela e porque ela é a única obrigação civil que possibilita a prisão do devedor. A única hipótese da pessoa ser presa por dívida civil no Brasil é do caso do devedor dos alimentos familiares. A gente vai ver a distinção ali entre alimentos convencionais, familiares e legais, mas os familiares representam a única obrigação que possibilita a prisão civil do devedor, de acordo com a própria Constituição, né? Tá lá no inciso 67. Vocês vão ver que o inciso 67 do artigo 5º da Constituição fala em prisão do depositário infiel e do devedor de alimentos. A prisão do depositário infiel, ela já não é mais possível, porque o nosso ordenamento, o Brasil, ele é signatário do Pacto de São José da Costa Rica, que é um pacto que não permite a prisão civil do devedor, do depositário infiel. Permite a do devedor de alimentos, mas não permite a do depositário infiel. Então, o Brasil, como ele se tornou signatário, essa convenção faz parte do nosso ordenamento, entende-se que mesmo tendo previsão no Código Civil, até hoje, se a gente for abrir o Código Civil lá no contrato de depósito, a gente vai ver que no caso de inadimplência por parte daquele que deposita o bem de outrem, que guarda o bem de outrem, ele poderia ser preso, pode ser preso, está lá o texto no Código Civil. Mas houve uma modificação desse posicionamento para existir apenas uma modalidade de prisão civil, que é a prisão de quem não paga alimentos familiares. Beleza? Tem uma pergunta aqui, deixa eu ver qual é a pergunta. Márcio falando para Evanildo, o microfone dele está aberto. Ok, além de ser a única obrigação que permite a prisão civil do devedor, é um direito personalíssimo, é apenas daquele que necessita, ele não pode transferir, ele não pode transmitir aquele crédito que aquela pessoa que pede alimentos tem, não pode passar o alimentos. É um instituto intuito personae, personalíssimo. Outra característica é a reciprocidade, né? Tanto um cônjuge pode pedir do outro, um companheiro pode pedir do outro e vice-versa, o ascendente pode pedir do descendente e vice-versa. Então, o pai pode pedir do filho, o filho pode pedir do pai. Então, é uma obrigação recíproca. E, atenção, tem uma regra, tem uma preferência pelo Código Civil, sim. Por exemplo, o Código Civil diz que apenas na falta dos ascendentes, dos pais, caberá a obrigação alimentar aos descendentes de acordo com a ordem sucessória. E na falta de descendentes e ascendentes, os alimentos podem ser pleiteados aos irmãos. Olha só, irmão, seja ele unilateral ou bilateral, pode pagar alimentos para outro irmão. Se um irmão necessita de alimentos, o pai não pode prestar, o filho não pode prestar daquele irmão que necessita de alimentos, esse irmão que pode pagar alimentos, que tem uma condição melhor, pode sim ser obrigado a pagar alimentos para aquele que necessita. Então, e alguns doutrinadores modernos, inclusive, eles incluem mais pessoas nesse rol, mais parentes, como, por exemplo, ó, tio, sobrinho, primo, colateral em geral. Então, alguns doutrinadores com os quais nós concordamos, como Maria Berenice Dias, entende o seguinte: mesmo não estando previsto expressamente no texto legal que colaterais de terceiro grau, por exemplo, tios, sobrinhos, primos, enfim, não devem prestar alimentos, já que eles podem herdar, eles podem ser herdeiros, né? Podem vir a ser herdeiros de um
parente colateral de terceiro grau, de um tio, sobrinho, se não houver herdeiros necessários, né? Ascendentes, descendentes e cônjuges, essas outras pessoas podem herdar. Então, se elas podem herdar, por que elas não podem pagar alimentos se aquele parente precisar? Elas podem pagar e o parente precisa, não há por que não pagar. Então, nós entendemos isso. Agora, o Código Civil, ele só fala expressamente em ascendente, descendente e irmãos. Beleza? O Código Civil, se a gente fizer a leitura, ele não fala em colaterais de terceiro, quarto grau, por exemplo. Mas Tem achamos regras, que devem professor? ser incluídos. Alguém falou alguma coisa? Tem alguma regra? Idade, alguma coisa? Ou segue a mesma coisa de herança? Como assim a regra de É idade? porque você falou aí que, por exemplo, um irmão Uhum. pode pagar alimentos para um outro irmão necessitado, mas esse irmão necessitado teria uma idade, até Não, que idade? não tem idade. Se ele Idade, necessitar, ele necessita de alimentos, esse irmão não tem mais os pais, não tem filhos, não tem ascendentes em linha retas ou descendentes que possam ajudar, ele pode pedir ao irmão. E se o mas irmão esse seria. E qual seria o protocolo assim da justiça para isso? é o mesmo pedido, ação de alimentos, Mesmo? é o mesmo Aham. pedido, mesma ação de alimentos. O que observação que eu faço é que se a gente fizer uma leitura pura e simples do Código Civil, a gente só vai ver a menção em ascendentes, descendentes e irmãos. Mas os demais parentes, a doutrina vem e a jurisprudência vem incluindo, desde que obedecido aqui o binômio, né? Possibilidade, necessidade e razoabilidade, o trinômio, na verdade. Alguém ia fazer alguma pergunta? Ô, professor, boa noite. Diga, Marco. Essa opção, né, Hum. dos irmãos suprirem a falta, é só diante da falta. Diante da impossibilidade, se aplica também? Não, se o irmão não puder, ele não é obrigado, né? Se o Hoje ele tava... ascendente, exemplo, o pai não pode, né, e a mãe não pode, o ascendente, não há falta, né, mas a impossibilidade. O irmão seria obrigado? Não. Eu não entendi, não há falta, mas há impossibilidade. Como É, assim? porque no caso você falou assim, não tem pai, né, no caso. Vamos imaginar Não que tendo pai. meu irmão, por exemplo, eu tenho um irmão Hum, gêmeo. Vamos imaginar que a gente não tivesse mais pais e meu irmão não tivesse também filhos maiores que pudessem ajudar ele. Porque há uma ordem de preferência legal, né? Primeiro a pessoa pede para os ascendentes, para os pais. Se os pais não tiverem condições, ela pode pedir para o avô, pode pedir para os filhos, enfim. Então, esses são os primeiros na ordem, né, de preferência. Mas se a pessoa não tiver pais, ou se esses pais não puderem ajudar, e ela tiver um irmão que possa, por exemplo, vamos imaginar que meu irmão tivesse dificuldades financeiras, não conseguisse, e eu tivesse uma situação financeira boa. Eu mesmo sendo maior de idade, ele maior de idade, ele poderia pedir alimentos porque por conta do vínculo familiar, né, que nos une, de acordo com o que diz o próprio código. Então, o que vai na prática, o que a doutrina moderna entende é o seguinte: na prática, a relação familiar, quem tem possibilidade de pagar e quem tem necessidade de receber, pode pedir e receber na justiça, judicialmente. entendi, professor, obrigado. Beleza. Outra característica são irrenunciáveis. A pessoa não pode dizer, olha, eu não quero os alimentos. Ela pode não exercer o direito, no sentido de que, olha, eu, por enquanto, não vou exercer o meu direito, mas renunciar um direito da personalidade, não só os alimentos, mas qualquer direito da personalidade, eles são irrenunciáveis, né? Como tem expressamente previsto no artigo 11 do Código Civil. Então, os direitos da personalidade são inalienáveis e irrenunciáveis. Então, você não pode renunciar. Você pode não exercer, mas não se admite que você renuncie ao seu direito da personalidade. Beleza? Então, alimentos são irrenunciáveis. Agora, o STJ faz uma ponderação interessante.
O alimento que é irrenunciável é o alimento futuro, o alimento atual ou futuro. O que são alimentos atuais, futuros e alimentos vencidos? Alimentos vencidos são aqueles alimentos que alguém já me devia no passado e não me pagou. Vamos imaginar que tem 2 anos que eu pedi, o juiz deferiu há 2 anos atrás e a pessoa não me pagou, o meu alimentando não me pagou. 2 anos. Então, ele me deve prestações vencidas. As prestações atuais são as dos últimos 3 meses que a gente considera atuais, ou prestações presentes. E prestações de alimentos futuras, né, ou vincendas, são aquelas que ainda vão existir. Então, o que o STJ entende? Ele entende que irrenunciável são os direitos atuais em relação aos 3 meses e em relação aos futuros. Aos alimentos vencidos, há a possibilidade de se renunciar. Por quê? Porque eles prescrevem, porque eles são prescritíveis. Então, a gente vai compreender melhor, inclusive, quando a gente falar da imprescritibilidade mais na frente. Cadê? Deixa eu ver. Professor, Diga. agora eu fiquei com a dúvida, né? Porque os direitos da personalidade, em regra, são imprescritíveis, né? Isso. Aí, no caso, seria uma exceção, né? Não, eles são imprescritíveis em relação às prestações atuais, né? E Entendi. a possibilidade de você, a qualquer momento, pedir a defesa daquele direito. Mas, uma vez a pessoa lhe devendo, uma vez sendo violado o direito, se você quiser receber uma indenização ou o valor dos seus alimentos não pagos, você tem um prazo prescricional, que no caso são 2 anos, que a gente vai ver que, por exemplo, a pessoa pode estar me devendo 10 anos, os últimos 10 anos de alimentos, e não me pagou. Eu só posso cobrar o dos últimos 2, porque a partir do segundo ano para trás, ocorreu a prescrição. Então, a prescrição opera a perda do direito à renunciabilidade a partir dos alimentos vencidos. Aqueles que eu ganhei, mas não levei, a pessoa ainda não me pagou, eu tenho um prazo para cobrar na justiça, 2 anos. Então, são esses que prescrevem em relação a esse que se fala o prazo prescricional. E renunciabilidade. A irrenunciabilidade diz respeito aos atuais e aos futuros. Beleza? Deixa eu dar um exemplo, outro exemplo, para vocês compreenderem melhor essa questão da imprescritibilidade e irrenunciabilidade. Imagine o seguinte: direito de imagem. Direito de imagem é o direito da personalidade, né? Eu tenho esse direito, ele é imprescritível. Eu não perco nunca esse direito. Toda vez que alguém violar meu direito da imagem, eu tenho a possibilidade de pedir em juízo que aquela pessoa cesse aquela lesão, né? Imediatamente respeite meu direito de imagem. Então, se eu tenho um vizinho, por exemplo, que me filma pela janela na minha intimidade, eu tenho esse direito de pedir que ele não coloque não divulgue esse material, não filme e não divulgue esse material hoje, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. Se ele gravou esse material há 5 anos atrás e postou na internet, eu posso hoje pedir que ele retire do ar. Agora, se eu for pedir uma indenização para essa pessoa, além de pedir que ela retire do ar a imagem, eu quero pedir uma indenização porque ela postou uma imagem minha, eu tenho um prazo prescricional. Porque o prazo prescricional, ele surge a partir da pretensão que foi ferida, né? No meu caso aí, o direito da personalidade. Então, vamos imaginar que a pessoa filmou ontem uma intimidade minha pela janela e colocou na internet, sem a minha expressa autorização. A partir de ontem, começa a correr um prazo de 3 anos para eu pedir essas prestações. Depois, se eu não pedir no prazo de 3 anos, eu vou perder essa possibilidade de pedir a reparação. A mesma coisa acontece com os alimentos, só que o prazo para pedir é de 2 anos. O prazo prescricional dos alimentos é de 2 anos e a reparação civil geral, como o de direito da imagem, é de 3 anos, de acordo com o artigo 206, parágrafo 3º do CDC. Beleza?
Rapaz, expulsaram o jogador do Bahia também ali, rapaz. É, Bahia. Não vai rolar para você, não. Vamos lá, meus amigos. A obrigação divisível. Por que essa obrigação é divisível? Porque eu posso pedir para mais de uma pessoa. Essa é nesse sentido que essa obrigação é divisível. Eu posso pedir para o meu pai, por exemplo, e subsidiariamente eu peço: olha, juiz, se meu pai não puder me pagar, eu quero que meu avô me pague, porque meu avô tem dinheiro. Filha da puta, rapaz. É possível pedir assim? É possível, por isso que a gente fala que essa obrigação é divisível. Você pode pedir para mais de um sujeito. Agora, atenção, como não há previsão normativa expressa nesse sentido, ou seja, no sentido de que cabe denunciação da lide, a denunciação da lide em processos que se pede alimentos, ela não é admitida. Ela não é admitida, denunciação da lide, nem chamamento ao processo. Então, o que isso quer dizer? Ao processo não pode, porque não é uma obrigação solidária. Lembre-se lá de processo civil, né? Chamamento é um processo de respeito àquela intervenção de terceiros que envolve uma obrigação solidária, ou seja, o credor pode pedir de qualquer um dos devedores a obrigação por inteiro. Então, como a obrigação, a responsabilidade é subsidiária, de acordo com o 1698, como assim, professor? É assim, ó, eu peço primeiro para o meu pai, se meu pai não tiver condição, aí o juiz obriga o avô, se o avô puder. Nesse caso, onde há uma preferência, a gente chama a obrigação de subsidiária. Primeiro, eu vou na figura do pai. Se o pai pode, beleza. Se o pai não pode, vamos ver se o avô pode. Nesses casos, ou eu peço expressamente na peça isso, olha, eu quero do meu pai, se meu pai não puder, por favor, juiz, ordene meu avô. Vou pedir para a galera aí para desligar o microfone. Professor, acho que é o microfone de Evanildo que está ligado, acho que ele não está nem escutando, na verdade. É, né? Deixa eu ver aqui. Pronto, agora vai me ajudar bastante. Pronto. Então, como eu estava falando para vocês, a obrigação de pagar ela é divisível porque ela pode caber a mais de uma pessoa. Ela pode ser dividida. O avô pode pagar uma parte, o pai outra. O pai pode pagar sozinho ou o avô pode pagar sozinho. Mas tem uma ordem de preferência. Primeiro se pede do parente mais próximo, o pai. Depois, se o pai não puder, o interessado pode pedir dos avós, por exemplo. Então, é uma obrigação subsidiária, não é uma obrigação solidária, por isso não cabe o chamamento ao processo, nem denunciação da lide. Então, se eu não coloco o nome do meu avô como sujeito passivo e entro com ação de alimentos contra meu pai não vai poder dizer: olha, eu não posso, deixa eu chamar o processo aqui, seu avô, porque seu avô tem dinheiro, eu não posso fazer essa intervenção de terceiros, que é o chamamento ao processo. Por quê? Por conta da natureza da obrigação, que é subsidiária. Beleza? E também não cabe denunciação da lide por não haver disposição legal nesse sentido. Beleza? Então, regra geral, a obrigação alimentar ela é subsidiária. Primeiro você pede o ascendente direto, primeiro grau, pai. Depois o ascendente segundo grau, se o pai não puder, por exemplo, a mãe não puder. E os avós serão chamados somente no caso da impossibilidade dos pais e assim por diante. Então, a obrigação é subsidiária, regra geral. Agora, atenção se quem estiver pedindo alimentos for idoso. Por quê? Porque o idoso vai mudar a característica da obrigação. Em vez de ser subsidiária, a obrigação de prestar alimentos ao idoso ela é solidária por expressa disposição do artigo 12 do Estatuto do Idoso. O Estatuto do Idoso, que é a lei que regula os direitos da pessoa maior de 60 anos. Quem é o idoso é o maior de 60 anos. O maior de 60 anos, quando ele pede alimentos, ele pode pedir do pai, do filho, do neto, pode chamar pode pedir todo mundo solidariamente.
todo mundo é solidariamente responsável. Por quê? Porque o artigo 12 deixa isso de modo claro. O Estatuto do Idoso é a Lei 10.741 de 2003 e transforma a natureza da obrigação alimentar de subsidiária para solidária. Atenção, cobram muito isso. Isso é uma coisa que cai muito em concurso, essa regra em relação ao idoso. Então, por isso é correto afirmar o seguinte, que a obrigação alimentar, ela é, regra geral, divisível e subsidiária, né? Você pode pedir de mais de uma pessoa e há uma ordem de preferência no pagamento, mas ela será solidária se for idoso aquele que estiver pedindo os alimentos. Então, a natureza jurídica da obrigação alimentar, ela depende. Depende. Quem é que está pedindo? É uma pessoa não idosa, então ela é subsidiária. Se for um idoso, é uma obrigação solidária. Na nossa opinião, meus amigos, deveria ser solidária toda e qualquer obrigação alimentar, com base no vínculo de família, né? Eu acho que essa regra essa escalada que se exige na obrigação subsidiária, né? Primeiro você tem que pedir uma pessoa, depois outra, só atrasa mais. E se uma pessoa pode pagar, a outra pode receber, o familiar poderia pedir diretamente do avô, diretamente do pai, enfim. Mas alguns doutrinadores pensam assim também, como Cristiano Chaves, Maria Berenice Dias, mas a nossa regra atual é de subsidiariedade na obrigação alimentar. Beleza? Ai, ai. Na sequência, imprescritibilidade. Olha o que a gente estava falando, ó. Não Professor, é um... eu ainda fiquei com um pouco de dúvida, viu, Diga. sobre essa questão da imprescritibilidade nos direitos da personalidade. Massa. A gente vai tentar esclarecer aqui. Olha só. Os direitos da personalidade, eles são direitos inerentes, absolutos. Desde o nascimento da pessoa, você tem seus direitos da personalidade. Direito da personalidade é aquele direito que você não vive sem. Não tem como você destacar da pessoa. Esse direito a gente chama de direito da personalidade. Só não sou direito à honra, ao nome, a receber prestação alimentar, à integridade física, à saúde. Esses são direitos da personalidade e eles são irrenunciáveis, eles são imprescritíveis. Então, quando a gente fala que é imprescritível, é a possibilidade de você pedir que aquela pessoa pare de agredir o seu direito da personalidade. Isso não prescreve. Então, Cessar o dano e não a reparação, no caso. Como é? O que é imprescritível é o direito de cessar o dano e não a reparação. É o seu direito de pedir que seja respeitado, né, aquele direito. Então, se uma pessoa, enfim, está ferindo um direito à minha honra, ferindo um direito à minha integridade física, a pessoa não me paga alimentos quando eu necessito, em qualquer momento da vida, essa pessoa tem o direito, a pessoa que é lesada, ela tem o direito de pedir que cesse aquela lesão. Agora, uma vez você querendo uma indenização, uma vez se tornando aquilo em uma dívida patrimonial, aquilo vai prescrever. Esse que é a compreensão da prescrição que é ligada aos direitos da personalidade. Beleza? Então, o que é imprescritível é a possibilidade de falar, pare de agredir o meu direito da personalidade. Você sempre vai poder. Agora, se você quer receber uma quantia por conta daquele direito da personalidade lesado, seja alimentos que não foram pagos, a honra que foi agredida, a imagem que foi violada, você tem um prazo para agir. O nosso prazo, a gente tem que ir sempre no artigo 206 do Código Civil, que vai trazer esses prazos prescricionais. E o 206 vai dizer, ó, no parágrafo 2º, que prescreve em 2 anos a pretensão para haver prestações alimentares a partir da data que se vencerem. Ou seja, depois que ela vence, a pessoa deve me pagar, ela não me pagou. O artigo está se referindo, portanto, aos chamados alimentos passados, os alimentos vencidos. Esses prescrevem. Eu tenho 2 anos para pedir isso em juízo. Se eu não pedir em 2 anos, é porque eu não quero.
Agora, eu posso pedir alimentos, se eu precisar, a qualquer momento. É nesse sentido de poder pedir a qualquer momento que eles são imprescritíveis. Mas se eu for cobrar uma dívida em relação à lesão deste direito da personalidade, isso prescreve. E aqui no nosso caso são 2 anos, entendeu? Entendi, professor. Muito obrigado. Beleza. Mas essa é uma questão muito importante mesmo e muita gente confunde isso. Confunde a imprescritibilidade em relação ao direito da personalidade com o prazo prescricional para se pedir aquilo que alguém lhe deve, relacionado àquele direito da personalidade. Então, você quer pedir indenização por dano à sua imagem? Prescreve isso em 3 anos, de acordo com o Código Civil, né? 206, parágrafo 3º. Você quer pedir alimentos? Prescreve em 2 anos. Você quer pedir honorários como advogado? Prescreve em 5 anos. Você tem 5 anos para pedir. Todos esses prazos estão no artigo 206. Continuando as nossas características dos alimentos, eles também são inalienáveis. Ou seja, eu não posso ceder, não posso vender meus alimentos. Eu não posso pegar os alimentos que eu ganho de meu pai me paga alimentos e eu vou vender ele, vou trocar com alguém, enfim. Eles não são alienáveis porque são personalíssimos, é para aquela pessoa. Também, não se compensa, é uma dívida que não se compensa. É incompensável. Regra geral, meus amigos, as obrigações patrimoniais, elas são compensáveis. Por exemplo, alguém me deve 3.000 e eu devo a essa pessoa 3.000. Se a obrigação for líquida e fungível, diz o Código Civil, eu posso compensar, a gente pode compensar a dívida. Ninguém deve nada a ninguém. Já que ele me deve 3.000 em dinheiro e eu devo 3.000 a ele em produtos, dá um exemplo, essas obrigações elas podem se compensar se a dívida for fungível e vencida. Agora, posso compensar alimentos? Meu pai tem um crédito comigo de R$ 1.000 e ele me deve 2.000 de pensão alimentícia todo mês. Ele pode fazer, Marcelo, já que você está me devendo esse 1.000, eu vou abater aqui, vou compensar, e eu só vou lhe pagar esse mês R$ 1.000 de prestação alimentícia. Não pode fazer isso. Beleza? Não é possível compensar com outra dívida. É isso que quer dizer o fato de ser incompensável. Também é impenhorável. Aquele valor que a pessoa recebe como alimentos, o juiz não pode penhorar aquele valor, porque aquilo é para a subsistência da pessoa. Também é intransacionável, é a mesma coisa que inalienável, né? Mas a doutrina vai trazendo novas classificações. Você não pode estabelecer compromisso de arbitragem, não pode fazer transação, enfim, ele é inalienável, a pessoa não pode fazer acordos com outras dívidas. Também é irrepetível, uma vez pago, não caberá a repetição. São irrepetíveis. O que isso quer dizer, repetição? Quando a gente usa essa expressão em direito, está a significar, meus amigos, devolução. O que é repetição do indébito? Devolução do indébito. Se o alimento for pago, não pode ser devolvido, mesmo que depois se chegue à conclusão de que aquela pessoa que pagou não deveria ter pago aqueles alimentos. Então, são irrepetíveis. Não é possível que a pessoa que pagou, mais na frente, cobre os alimentos que mais tarde se tornou indevido. Vamos imaginar uma ação de investigação de paternidade, que é movida contra o pai, que não quis reconhecer, e o solicitante, né, o alimentante, ele pede, na inicial, que o juiz, como tutela de urgência, arbitre um alimento provisório, R$ 1.000 por mês, R$ 500 para ajudar na subsistência, o juiz defere. Feita a instrução processual, ele paga, né? Vem pagando esses alimentos, 2, 3, 6 meses. 6 meses depois, sai o resultado do exame DNA e ele não é pai. Pode essa pessoa que não é pai pedir a devolução desses 6 meses que ele pagou de alimentos? Não pode.
não pode cobrar, porque eles são irrepetíveis. Isso quer dizer irrepetibilidade. Então, o que o STJ entende? Os alimentos definitivos, quando fixados em valor inferior aos dos provisórios, não gera para o alimentante o direito de pleitear o que foi pago a maior, tendo em vista a irrepetibilidade própria. Esse caso é o seguinte, imagine a pessoa que teve o provisório arbitrado em 2000 e os definitivos, um ano depois, pagando-se 2.000, na sentença final, o juiz baixa esse valor para R$1.000. Depois da instrução, eu vou baixar. Não é possível que aquele que presta alimentos peça a devolução do valor a mais. Não gera o direito de pleitear o que foi pago a maior. Beleza? Agora, quando fixados definitivamente em valor superior aos provisórios, imagine a situação inversa. O juiz, ele fixou provisoriamente em 2.000, passou 6 meses, o juiz, na sentença, determinou que era R$4.000 que deveria pagar. Se houver um aumento em relação aos alimentos provisórios para os definitivos, aí o credor, que é aquele que recebe os alimentos, pode pedir a diferença. Olha, juiz, já que você arbitrou na sentença 4.000, eu deveria vir recebendo 4.000. Durante a instância, só recebi 2. Então, quando há um aumento dos alimentos, é possível que o alimentante peça o pagamento da diferença, né, do valor, mas o contrário não é possível. Por quê? Por conta da irrepetibilidade. Uma vez pago, mesmo que esse valor seja extinto ou reduzido, quem pagou alimentos fez para manter a subsistência da pessoa e, com base na solidariedade social, o dever de ser solidário com os outros, é um bom pagamento, não deve devolver. Beleza? Irrepetibilidade, muito importante essa característica dos direitos, da alimentos, né? dos alimentos. Muito importante a irrepetibilidade. Também, a obrigação, ela é transmissível mortis causa. Então, a obrigação de pagar alimentos é transmissível aos herdeiros do devedor. Vamos imaginar que João deve alimentos a Maria, filha dele, enfim, um parente que foi reconhecido em sentença que deve pagar alimentos. Beleza. João vem a falecer e João deixa um patrimônio capaz de manter o pagamento daquela pensão alimentícia, daqueles alimentos. Essa obrigação, portanto, se transmite aos herdeiros. O espólio que aquele conjunto de bens deve continuar pagando e os herdeiros devem continuar pagando essa prestação. Claro que até os limites da herança, né? Até os limites da herança. Isso é, inclusive, um enunciado 343 da Jornada de Direito Civil nesse sentido. A obrigação de pagar alimentos se transmite com a herança, mas até os limites da herança. E se a pessoa morreu e só deixou dívida, aí não se transmite a obrigação de pagar alimentos. A obrigação se transmite aos herdeiros, se for transmitido também patrimônio para saldar essa dívida. Beleza? Então, é o entendimento mais adequado que a obrigação é transmissível até as forças da herança. Beleza? Então, tá aí. Vistas as características principais dos alimentos, mais mencionados pela doutrina, a gente passa agora para analisar as principais classificações, que também é muito interessante para quem vai atuar na área, é muito importante conhecer essa terminologia. Primeiro, a gente tem que distinguir as espécies de alimentos quanto à sua origem, e essa é a distinção mais importante, né? Os alimentos podem ser legais ou familiares. O que são os alimentos legais ou chamados de alimentos familiares? São aqueles fundamentados com base no direito da família, no direito das famílias, que decorrem de casamento, união estável, relação de parentesco, e aí incluindo a relação socioafetiva, e também por força da lei de alimentos gravídicos, no caso do nascituro. O nascituro, ele pode pedir alimentos àquele ente que ainda nem nasceu,
Ele pode pedir alimentos, por quê? Porque ele tem uma expectativa de vir a ser descendente, de vir a ser filho, e com base no vínculo familiar, ele também pode pedir alimentos. Então, uma mãe que estiver grávida pode pedir alimentos para si, para ela, e para o nascituro. São dois entes diferentes aí. Inclusive, vai figurar assim, nascituro de Maria e Maria, como autores, né? E como réu, João, o alimentando. Beleza? Então, qual é o alimento legal familiar? É aquele derivado de uma relação familiar, de um vínculo familiar. Esse alimento, ele vem previsto na lei. Por isso que se chamam legal ou familiares, porque a própria lei estabelece o dever de prestar alimentos. Meus amigos, atenção, atenção. Ó. Apenas esses alimentos, com base nas relações familiares, autorizam a prisão civil do devedor. Quando a gente pensa assim, o devedor de prestação alimentícia pode ser preso? Você tem que falar depende. Por quê? Porque a prisão civil possível é daquele devedor de alimento familiar, esse aí, com base no casamento, com base na união estável, nas relações de parentesco e alimentos gravídeos. Se for um alimento convencional, que a gente vai ver agora o que é convencional, é aquele alimento derivado de um acordo, de um contrato, ou em outras hipóteses de alimentos que não os familiares, não cabe a prisão civil. Beleza? Então, alimentos legais e familiares são aqueles que autorizam a prisão civil. Também nós temos os alimentos convencionais, como eu falei para vocês, que é aquele decorrente de um contrato. Vamos imaginar que eu queira fazer uma doação à Unicef. Eu faço uma doação mensal à Unicef, já está no meu cartão de crédito. Todo mês eu recebo lá, eu faço essa doação. A doação em forma de subvenção periódica é uma prestação alimentar. São os alimentos convencionais. Por mera liberalidade, eu quero ajudar alguém. Isso são alimentos convencionais. Isso é um negócio jurídico. Isso não deriva da lei, isso deriva da vontade de alguém de fazer uma doação. Decorre da autonomia privada da pessoa e da liberalidade dela. Ela não é obrigada a fazer. Quando a pessoa não paga esse alimento convencional, neste caso, não cabe prisão civil. Vamos imaginar que eu tenho me comprometido. Espera aí que deixa eu descobrir quem é que está aqui com o microfone aberto. Ou já fechou? Fechou. Então, meus amigos, eu estava falando dos alimentos convencionais, aquele por liberalidade. Eu quero assumir o compromisso de doar uma cesta básica às obras de Irmã Dulce durante um ano. O que são isso? Isso é uma doação em forma de subvenção periódica. É uma doação que eu falo, olha, todo mês, dia 5, eu vou pagar uma cesta básica. Beleza? Posso fazer isso? Pode. E o que precisa isso? Minha vontade, autonomia privada e eu ter condição e resolver fazer essa liberalidade. Beleza. Deu 6 meses, eu não consegui pagar mais. Não consegui pagar mais. Eu devo pagar os outros 6 meses que eu assumi o compromisso? Sim. Se eu fiz isso através de um contrato de doação e me comprometi com um ano, eu tenho sim que honrar o contrato e as obras assistenciais de Irmã Dulce podem me cobrar isso. Só que elas não vão poder pedir a minha prisão por conta dessa inadimplência. Por quê? Porque esses alimentos são convencionais, não é familiar. Se fosse um alimento derivado de uma relação de família, sim, cabe prisão como método coercitivo para o pagamento. Mas, se o alimento for convencional, não cabe a prisão civil. Beleza? Não cabe. Como é que eu faço alimentos convencionais? É uma doação, ó, que eu falei, ó, doação por subvenção periódica. Está lá no artigo 545 do Código Civil. Beleza? Nós também temos, ó, a possibilidade de estabelecer alimentos convencionais no testamento. Testamento. Posso deixar para alguém no testamento, dizer, como manifestação de última vontade, eu quero deixar
um salário mínimo para pessoa X. Eu posso fazer isso. Então, eu posso estabelecer também por testamento, né? Ok. E nós temos também, além dos alimentos familiares e dos alimentos convencionais, os chamados alimentos ressarcitórios ou indenizatórios, que a gente estuda em responsabilidade civil. Isso aqui é tema mais de responsabilidade civil, é tema ligado à responsabilidade civil. Vamos imaginar que você se envolve em um acidente de trânsito, que você estava dirigindo acima da velocidade e sob efeito de álcool, você infelizmente bateu em um carro e matou um pai de família. Nesse caso, se aquela pessoa, aqueles familiares que dependiam desse pai da família, os filhos e a viúva, podem pedir alimentos de você, a título de responsabilidade civil, né? A título de danos. E aí pode envolver lucros cessantes, danos emergentes, enfim, pode envolver a reparação do patrimônio desfalcado, né? Então, é possível esses são chamados alimentos ressarcitórios ou indenizatórios. Agora, meus amigos, olha só. Não cabe também prisão civil se o alimento indenizatório ou ressarcitório não for pago. Beleza? Não cabe. Agora, tem um... Esse negócio do mudo é muito importante, viu? Tem uma voz que eu ouço de vez em quando que aparece, não sei se vocês ouvem, mas eu ouço aqui. E aí eu não sei se a pessoa está perguntando alguma coisa, e aí já viu, né? Então, meus amigos, esses alimentos indenizatórios, eles não motivam a prisão civil, apenas os alimentos familiares, beleza? Não cabe prisão civil. Houve até um momento aí com o novo CPC, o CPC de 2015, que deu a entender de que se podia prisão civil, no caso do devedor de alimentos, mas o STJ já decidiu que não cabe. Só cabe no caso dos alimentos com base em laço familiar. São os alimentos familiares. Esses aí que podem levar a pessoa à prisão civil. Mesmo assim, vocês sabem, né? Que a prisão é um método de coerção do pagamento. A pessoa vai ficar presa no máximo 3 meses, de acordo com o CPC. Então, o prazo para... É tipo um se ligue, né? A gente já comentou até em sala de aula, tipo um... E aí, vai pagar ou não vai? E funciona muito bem. Funciona muito bem. Mas se o cara não pagar, a pessoa não pagar, 3 meses depois ela fica em liberdade, porque essa prisão não é pena, é só um método coercitivo de pagamento da dívida civil não cumprida. Beleza? Só cabe prisão civil se os alimentos forem familiares. Convencionais ou indenizatórios não cabe. Beleza? Ainda sobre alimentos indenizatórios, ó, qual é o valor? Professor, qual é o valor que a pessoa vai pagar de alimentos indenizatórios? Eu me envolvi em um acidente, acabei tirando a vida de um pai de família que tinha 46 anos. Vamos imaginar, o cara tinha 46 anos. E era uma pessoa ativa, produzia, trabalhava, ganhava 10 mil reais por mês. Essa pessoa que eu me envolvi no acidente, foi um homicídio culposo, eu não tive a intenção de matar ele, mas estava dirigindo acima da velocidade, estava bebendo, enfim, vou ter de pagar alimentos? Cabe responsabilidade civil, vou ter de pagar alimentos àquele que... E qual é esse período? Esse período a gente deve estabelecer com base na expectativa de vida que o IBGE traz para o brasileiro. Em média, quanto é que o brasileiro vive? 76 anos. Quando o cara morreu, eu tinha 46. Por quanto tempo eu tenho que pagar essa prestação alimentar aos filhos dele e à esposa? Por 30 anos. Imaginando até quando essa pessoa atingiria a expectativa de vida, que atualmente está em 76 anos, salvo engano. Beleza? Então, tá aí. O período é esse. Tá bom? Professor, se a pessoa já era a vítima, já tinha mais de 76 anos,
Vamos imaginar que a vítima tinha 80 anos. E aí, como é que fica essa coisa da expectativa de vida? Aí, os julgados fixam esses alimentos indenizatórios entre 2 a 5 anos, de acordo com as condições da vítima. Se era uma pessoa boa, lúcida, que ainda produzia, trabalhava, 5 anos. Normalmente é assim que se funciona. E esse valor, qual é o valor que eu devo pagar, a pessoa deve pagar? A pessoa vai pagar 2/3 do que a vítima recebia por mês. Então, no meu exemplo, que era 10 mil, eu vou ter que pagar ali em torno de R$ 6.600 de pensão por mês. Por que 2/3, professor? Porque se entende que a pessoa gasta, pelo menos com si própria, 1/3 dos seus rendimentos. E 2/3 ela destina à família. Então, o cálculo é feito assim, com base em 2/3 do que aquela pessoa ganhava de verbas costumeiras, né? A média, aquilo que a pessoa recebia como salário, FGTS, 13º salário, por aí vai. Todas aquelas verbas fixas, né? Que a pessoa recebia. E se a pessoa não era empregada, a pessoa era um profissional liberal. A gente vai fazer uma média do rendimento dele e 2/3 daquele rendimento por mês vai ser arbitrado como alimentos indenizatórios. Beleza? Então, é assim que é feito o cálculo. Aprofundando ainda mais esse tema, se a pessoa idosa tinha filhos menores de idade, né? Filhos que dependem daquela pessoa pelo menos até os 24 ou 25 anos, que é quando ela termina a faculdade, aquele que deve pagar não vai pagar apenas por 2 a 5 anos, como a gente falou, né? No nosso exemplo, vai pagar até que aquele menor tenha 24 ou 25 anos. Né? A depender da situação aí, que é o prazo, em média, que a pessoa está terminando a faculdade. Beleza? Outro ponto interessante é se a vítima for menor de idade, o menor de idade que ainda não exercia plenamente sua atividade profissional, né? Vamos imaginar um menor de 15 anos de idade que morreu em um acidente de carro. É possível que esse menor de idade, o fato da morte do menor de idade, enseje o dever de pagar alimentos aos pais desse menor, aos familiares dele? Sim, sim, é possível. O STJ entende, sim, que isso é possível. Considerando que aquela pessoa, o menor de idade, ele é um potencial produtivo da família foi ceifado, né? Foi retirado. Então, a partir da idade que aquele menor pode exercer uma ocupação, né? Que é a partir dos 14 anos, né? 14 anos ele já pode ser aprendiz, 16 pode começar a fazer os estágios e tal. Então, a partir dessa idade aí, 14, 16 anos, faz-se um cálculo até quando aquele menor teria mais ou menos 24 ou 25 e se estabelece em 2/3 do salário mínimo o valor de indenização, contando esse período. Beleza? É uma forma interessante aí do STJ. O STJ tem o seguinte, olha, aquele menor que ainda não estava trabalhando, que estava começando a trabalhar, ele tem um potencial laborativo que é trazer uma renda para a família. E se ele falece, mesmo sendo uma coisa no futuro, que ele iria começar a trabalhar, a pessoa que causou a morte dele indevida tem a responsabilidade civil. Bacana? E para finalizar esse tema dos alimentos indenizatórios, qual é o termo ACO de fixação? A partir de quando a pessoa deve pagar esses alimentos indenizatórios? Tem julgados dizendo que é a data do evento, né, do sinistro, a data do acidente ou do evento que causou a responsabilidade civil, e outros julgados dizendo que o termo inicial deve ser a idade em que o menor poderia começar a trabalhar, portanto, os 14 anos. Beleza? Está aí bastante aprofundado esses alimentos indenizatórios aí. Quanto à extensão, outra classificação muito interessante de alimentos. Ó. Os alimentos podem ser civis ou congruos. O que são os chamados alimentos congruos ou alimentos civis? São aqueles alimentos que visam a manutenção do status quo ante.
a manutenção do padrão de vida da pessoa. Então, alimento civil ou alimento congruo é aquele que tem a pretensão de manter a pessoa no mesmo patamar que ela tinha antes de quando ela necessitava alimentos. Beleza? Então, essa é a regra geral. Alimentos civis ou congruos é a ideia do juiz. Deve ser, regra geral, tentar manter o padrão que a pessoa tinha, claro que analisando caso a caso, caso concreto, é a possibilidade. Se não for possível, se, por exemplo, for um casal se separando, a tendência é que aquele padrão seja, né, diminuído, como a gente falou. Mas, por exemplo, um casal se separa e o pai ou a mãe tem que pagar alimentos para esse filho. O filho tem que receber alimentos que mantenham o padrão de vida dele. Filho, sim, entra na regra aí dos alimentos civis ou congruos. Ao lado dos alimentos civis ou congruos, a doutrina também chama, batiza, né, de alimentos indispensáveis ou necessários, ou ainda alimentos naturais. Eu não gosto da expressão alimentos naturais, eu prefiro necessários ou indispensáveis, que são aqueles alimentos essenciais à sobrevivência digna da pessoa. Civis ou congruos são os alimentos para manutenção do status quo da pessoa, manutenção do padrão econômico, e alimentos indispensáveis são aqueles que é o mínimo existencial para a pessoa viver com dignidade. Então, são menores, né? Os alimentos indispensáveis representam uma fatia menor do que os chamados alimentos congruos ou alimentos civis. Beleza? Então, esses alimentos indispensáveis à subsistência, que são chamados alimentos necessários, eles devem envolver aqueles direitos padrões, né, da Constituição de alimentação, saúde, moradia, vestuário e educação, sem exageros e desvinculado da manutenção do status quo antes. É o caso das pessoas que se divorciam, por exemplo. As pessoas que se divorciam, elas não cobram, não podem pedir alimentos civis ou congruos, regra geral. Regra geral. Regra geral, elas vão pedir os alimentos indispensáveis e enquanto for necessário, né? Enquanto for necessário pagar e enquanto for possível de ser pago os alimentos decorrentes da separação. Então, como é que isso está no Código Civil? O Código Civil diz no artigo 1694, parágrafo 2º, que com o fim da união, com o fim do casamento, o eventual cônjuge culpado, essa expressão é horrível, né? Que quer dizer cônjuge culpado pela separação, vamos imaginar alguém, sei lá, tenha traído a esposa, sei lá, culpado, só poderá pleitear os alimentos do cônjuge inocente, que é aquele que foi traído, no exemplo, desde que este não possua, o inocente não possua condições para o trabalho ou parentes em condições de prestar alimentos. Qual é a crítica que a gente faz a isso? Olha só, a emenda constitucional do divórcio, que é a 66 de 2010, ela acabou com a discussão de culpa no fim do casamento. Então, esse negócio de ser inocente, ser culpado, não traiu, isso não importa mais. Depois da emenda constitucional 66. O que é que importa? Importa necessidade de quem pede e possibilidade de pagar de quem vai prestar os alimentos. É isso que importa. Então, por isso que essa redação do artigo 1694, parágrafo 2º, ela é criticada pela doutrina, e eu trouxe aqui para vocês criarem esse senso crítico também. Porque a gente, inclusive, nem pode mais usar essas expressões, o cônjuge culpado, cônjuge inocente, isso juridicamente não tem mais relevância em relação aos alimentos. Em relação aos alimentos. A poder pedir alimentos ou não. Ah, mas a pessoa traiu o outro, pode pedir alimentos? Pode. Se quem pode pagar, o outro pode pagar, e quem traiu, vamos dizer assim, está necessitando dos alimentos? Pode sim. Vai ser alimentos indispensáveis à sobrevivência, não vai ser alimentos civis ou congruos, mas sim pagar. Claro que isso fica por um período. Normalmente não fica para a vida inteira. Pode ficar, pode, mas normalmente o juiz ele vai dando um prazo de 6 meses, 1 ano. Olha, daqui a 6 meses a gente se reencontra e vamos reavaliar como é que está a situação.
E é possível a qualquer momento, como a gente vai ver, ao pedido da diminuição, da alteração ou mesmo da exclusão da obrigação alimentar. É possível a gente discutir a qualquer momento. Beleza, meus amigos? Então, o que é que importa hoje para alguém poder pedir alimentos para o ex-marido, ou ex-companheiro, ou companheira? Necessidade e possibilidade. Essa coisa de culpa, a gente não investiga mais depois da emenda do divórcio, que é a emenda constitucional número 66 de 2010. Beleza? Aplicação e concurso, ó, MP Bahia. Os alimentos côngruos ou civis limitam-se a suprir as carências fundamentais da pessoa. E aí, verdadeiro ou falso? Os alimentos côngruos ou civis limitam-se a suprir as carências fundamentais da pessoa. Falso, né? A gente acabou de ver, ó, que alimentos côngruos ou civis é aqueles que visam a manutenção do status quo antes, manutenção da condição anterior da pessoa. Os alimentos indispensáveis são os alimentos naturais ou necessários. Então, os alimentos côngruos não são os que se limitam a suprir as carências, são os naturais ou indispensáveis. Está falso, né? A assertiva está falsa, pois se refere aos alimentos necessários, naturais ou indispensáveis. Os alimentos civis ou côngruos também devem prover socialmente, como aspectos relacionados à educação, cultura, moradia, lazer, e não apenas carências fundamentais, beleza? Alimentos civis ou côngruos é aquele que tenta manter o status civil, o status econômico da pessoa. Beleza, e qual o momento de concessão dos alimentos? Primeiro nós temos alimentos pretéritos, né? Os alimentos pretéritos, que são aqueles alimentos já vencidos, que já foram arbitrados em favor da pessoa, aqueles passados, né? Pretérito quer dizer alimentos passados. E é possível, sim, cobrar esses alimentos com o prazo máximo prescricional de 2 anos. Beleza? Como a gente já falou aqui. É possível que, se alguém deve alimentos para outra pessoa, é possível cobrar os últimos 2 anos, porque depois disso é atingido pelo prazo prescricional do artigo 206, parágrafo 2º. Beleza? Em relação aos alimentos passados, como a gente já mencionou, olha, não é possível a prisão civil. A pessoa não pode ser presa por alimentos que ela deve há mais de 3 meses, que são os alimentos pretéritos. O alimento dos últimos 3 meses não pagos são os chamados alimentos atuais. Esses levam à prisão, se não forem pagos. E os futuros, mas os alimentos passados, a partir do 3º mês, não se admite o uso da prisão civil para a cobrança. Beleza? Isso é, inclusive, uma súmula, súmula 309 do STJ. Bacana? Professor, quem deve alimentos pode sofrer um desconto em folha? Pode. O novo CPC, inclusive, estabeleceu até um limite para isso, 50% do salário. Então, ó, o novo CPC admite o desconto em folha para os alimentos passados, né? Os alimentos que a pessoa devia e não pagou, no limite de 50% do salário daquela pessoa. Beleza? Então, ao lado dos alimentos passados ou pretéritos, nós temos os presentes ou atuais. Quais são os alimentos presentes ou atuais? São os alimentos do momento. São os alimentos dos últimos 3 meses. Esse alimento, se não está sendo pago, aí sim cabe prisão civil. Aí, o alimentando pode pedir do alimentante que ele pague, e se ele não pagar, pode pedir ao juiz que bote na cadeia. Normalmente, esse mandado de prisão vai ser cumprido ali sexta-noite, para o cara passar, né? O final de semana pensando. Ô, professor, Diga. eu tenho uma dúvida sobre essa questão dessa prisão civil, porque você pode pedir alimentos aos seus ascendentes, aos pais. Sim. O pai não podendo, você pode pedir aos avós. Isso. Não tem uma ordem? Tem. Pronto. Quando é que se chega ao momento de pedir a prisão do pai, já que Prisão você é o pode... Como é que pode acontecer isso? Eu estou precisando de alimentos, entro com uma ação
contra meus pais e meus avós. Primeiro meus pais, e já deixo lá ressalvado. Ó, se meu pai argumentar que ele não tem condição de pagar, que ele tem, por favor, excelência, condene meus avós. Aí, o que o juiz pode fazer? Ele pode declarar logo alimentos provisórios no início da demanda. Dizer, ó, pô, parece realmente que você está precisando, eu vou arbitrar aqui que você pague alimentos. Aí, já surge a obrigação de pagar alimentos para o meu pai, por exemplo, se o juiz determinar, né? O juiz fala, ó, pai de Marcelo, você tem que pagar R$1.000 por mês. Primeiro mês ele não pagou, eu posso pedir que ele pague, e se ele não pagar, eu posso exigir, como método coercitivo, a prisão civil. Beleza? Ele não pagou o primeiro mês, não pagou o segundo, não pagou o terceiro. Aí, tem 6 meses já que ele está me devendo. E ele começou a me pagar. Depois de 6 meses, ele começou a me pagar. Beleza? Ele ficou com medo, foi preso, sei lá. Ou ficou com medo de ser preso e começou a me pagar. Eu já não poderei mais pedir a prisão civil dos alimentos passados, os passados naqueles primeiros 3 meses. Eu não posso pedir mais prisão civil. Eu vou ter que exigir o pagamento pelos métodos convencionais de execução, né? Posso pedir que ele me pague? Posso, mas eu tenho que penhorar bens, levar esses bens para venda, né? Para a praça pública, para conseguir arrecadar. Eu não posso, como método coercitivo, pedir prisão. Eu só posso pedir a prisão em relação aos últimos 3 meses que não estão sendo pagos. Seja ele declarado preliminarmente, seja ele declarado na sentença, quem tem contra si o alimento declarado e não paga o alimento atual, ele pode ser preso. Tanto é que quando a pessoa vai fazer um acordo, a pessoa foi presa e ela vai fazer um acordo. Normalmente o juiz faz um acordo para essa pessoa pagar pelo menos os últimos 3 meses. Faça uma divisão aí. Eu estou devendo 10 mil. Divida aí isso aí para você pagar, né? 4 de 2.500. Vamos assumir pelo lhe tirar da cadeia. Aí o cara faz um acerto em relação aos últimos 3 meses que são atuais e sai da cadeia. Essa pessoa tem a obrigação de pagar os 3 meses anteriores, né? Antes desses 3 meses, tem, mas não pode mais levar à prisão civil. Beleza, entendeu? Então, qual é o que enseja a pessoa dever? São os alimentos presentes ou atuais. Os alimentos futuros também podem ensejar a prisão civil, sim, se já tiver previsto no processo, né? Já tiver um processo em curso, o juiz arbitrou, você tem que pagar, e aí, em tese, aqueles alimentos, quando virarem presentes, se não tiverem sido pagos, eles podem levar à prisão civil do devedor. Beleza? Conseguiu entender aí? Cabe a prisão civil dos avós, caso eles não paguem? Cabe a prisão civil de qualquer devedor de alimentos familiares. Se for alimento familiar, meu irmão ficou na sentença, o juiz entendeu, eu não tenho condição de trabalhar mais, sei lá, tive um acidente, tive um problema, que eu não posso trabalhar, meu irmão pode me ajudar, é rico, a sentença declarou que meu irmão é que vai me ajudar, porque meu pai não pode, porque meus avós não podem, beleza. Se meu irmão não paga, os 3 meses atuais, chamados alimentos presentes, podem levar à prisão civil dele. Então, não são apenas os pais, são os devedores de alimentos familiares. Eles podem ir para a prisão. Beleza? Independente da idade, professor? Independente da idade, é método coercitivo, isso não é prisão-pena. Essa prisão, meus amigos, fiquem atentos, ela não tem relação com aquela prisão do direito penal, de cumprir pena, nem aquelas provisórias, né? Preventiva, não tem nada a ver com aquilo. Essa prisão aqui é método coercitivo de pagamento. E só serve para as prestações atuais, que são os últimos 3 meses. E ainda pode ser decretada de ofício? Ó,
é possível, mas normalmente o juiz aguarda a parte pedir, com método coercitivo. O Ministério Público pode pedir? Pode pedir também. Se for menor de idade, então, sem problema nenhum. O Ministério Público está mais ainda autorizado a fazer esse pedido por conta própria. Mas, normalmente, a parte pede. Normalmente, o juiz ele vai de acordo com a demanda ali. Mas o juiz perceber, pô, é um menor de idade, está precisando do alimento, está passando situação difícil. Enfim, método de método de adimplemento de obrigação civil. Por isso que cabe o juiz atuar. O CPC, inclusive, diz mesmo que ele pode ser... Hoje em dia, o CPC de 2015, ele deu um poder muito interessante para o magistrado em relação a esses pedidos executivos, né? Executórios. O magistrado e a parte, eles podem, né, se valer, o credor, se valer de vários métodos até criativos, né, para fazer com que o devedor de alimentos pague. Então, é ampla a possibilidade, inclusive a prisão civil, se for dos últimos 3 meses. Beleza? Outra questão aí, concurso. Questão interessante para a gente falar sobre esse tema aí, bater a noção de alimentos. João Roberto foi uma questão para a Defensoria Pública, Maranhão, 2015. João Roberto, que completou 18 anos no dia 1º de junho de 2002, eu fiz uma adaptação, né? Foi em 2015, a data era 2015, mas adaptado, a questão está dizendo o seguinte: agora, o cara completou 18 anos, logo agora antes de ajuizar a demanda, né? 18 anos, no dia 1º de junho de 2002. Ele comparece à Defensoria Pública, na data de hoje, vamos imaginar hoje, 14 de junho, com uma sentença que condenou seu pai a pagar alimentos no valor de um salário mínimo ao mês, desde a citação que ocorreu em 1º de junho de 2007. Poxa, olha, tem aí 15 anos já que a pessoa deve alimentos, um salário mínimo por mês e não paga. Olha aí, né? Desde 2007. Os documentos apresentados pelo jovem revelam que o alimentante nunca pagou qualquer valor a título de alimentos, desde que foram fixados até a presente data, a razão pela qual o João Roberto deseja que seu pai pague todas as prestações sob pena de prisão. João nunca foi emancipado e também não houve causa extintiva do poder familiar antes do atingimento da maioridade. Diante deste pedido do autor e considerando as informações constantes da narrativa acima, o defensor deverá... 2 pontos. Entenderam a situação aí? João, quando ele completa 18 anos, ele vai à Defensoria Pública e faz o seguinte: ó, eu acabei de completar 18 anos, e quero cobrar tudo que meu pai me deve. Tem 15 anos que ele já é obrigado a me pagar alimentos, ele nunca me pagou. E aí, pode cobrar essa... Como é que funciona isso? O que é que o defensor deve fazer? Vamos lá. Letra A. O defensor deve ajuizar uma ação de execução de alimentos, cobrando os últimos 2 anos, únicas parcelas que não foram atingidas pela prescrição bienal, além de ajuizar ação revisional de alimentos para comprovar que, apesar de atingida a maioridade, João ainda ainda necessita de alimentos. Então, letra A diz que ele tem que entrar com uma ação de execução dos alimentos cobrando os últimos 2 anos, que não foram pagas, e entrar com outra ação revisional de alimentos para comprovar que, apesar de atingida a maioridade, ainda necessita de alimentos. E aí, será que essa está verdadeira? Vamos ver a B. B. O defensor deve informar João Roberto que não é mais possível a cobrança dos alimentos,
uma vez que após atingida a maioridade, ocorre a exoneração do encargo alimentar. E, além disso, embora o direito aos alimentos seja imprescritíveis, a cobrança das parcelas já prescreve no prazo de 2 anos, a partir do momento em que João Roberto atingiu os 16 anos e, portanto, passou a ser relativamente incapaz. E aí, João não pode mais cobrar alimentos? Essa aqui está falsa, né? A B está falsa por quê? Porque João pode sim cobrar alimentos? Pode sim cobrar alimentos. Pode cobrar alimentos passados? Pode cobrar alimentos passados. Agora, o que vai autorizar a prisão dele do devedor dos alimentos, são os alimentos atuais. E a gente tem que analisar, no caso concreto, se houve a prescrição ou não. Porque qual é a regra geral? A regra geral prescreve em 2 anos as prestações vencidas de alimentos, né? A gente já viu isso, artigo 206, parágrafo 2º do Código Civil. Beleza, então vamos adiante. Essa B não é, porque ele pode sim cobrar. C, ajuizar 2 ações de execução de alimentos. O defensor tem que ajuizar 2 ações. Uma cobrando as 3 últimas parcelas vencidas e as que se vencerem no curso do processo sob pena de prisão. Maravilha, certíssimo. O defensor pode pedir a prisão em relação às últimas 3 parcelas e as que não venceram ainda, né? São as futuras, as que se vencerem ao longo do processo. E outra ação, cobrando as demais parcelas desde o mês de julho de 99, né? 99 não, 2007, né? Esqueci de mudar aqui na alternativa, oh meu Deus. 2007, requerendo que o alimentante faça o pagamento das parcelas vencidas sob pena de penhora. Certíssimo. Certíssimo. Por que certíssimo, professor? Pelo seguinte, olha só. O que o defensor deve fazer aí? O defensor fala, pô, esse cara deve 15 anos de pensão alimentícia e não está pagando. O que eu vou fazer? Beleza, vou pedir uma ação, os alimentos atuais, que cabem prisão, os alimentos atuais e os futuros, e os alimentos passados, eu vou pedir uma ação autônoma requerendo o pagamento deles por uma execução autônoma. Eu não posso mais pedir a prisão, posso pedir o pagamento sob pena de penhora. Beleza. E a discussão é o seguinte, eu posso cobrar em relação às vencidas todos esses últimos 15 anos ou só dos últimos 2 anos? A regra geral seria dos últimos 2 anos, porque as prestações alimentares prescrevem 2 anos. Mas percebam que João Roberto está pedindo do pai dele. E a questão foi clara ao dizer aqui, ó, João nunca foi emancipado e também não houve causa instintiva do poder familiar antes do atingimento da maioridade. Ou seja, durante os 18 anos, houve o poder familiar do pai. O poder familiar, o pai exerceu. E durante o poder familiar, o exercício do poder familiar, não corre a prescrição. Vocês lembram dessa regra lá de prescrição, decadência? Não corre a prescrição enquanto a pessoa estiver, o menor estiver, sob o poder familiar. Em relação ao pai, não corre a prescrição. Então, ele pode sim cobrar os anos todos anteriores, não vai prescrever, mas não cabe prisão civil em relação a essas prestações. Ele tem que ir para a execução normal, penhora, enfim. Então, a alternativa C, meus amigos, ela está ok, correta. Vamos ver a D? Ajuizar uma única ação de execução de alimentos, pedindo que o alimentante pague todas as prestações desde julho de 2007. Eu vou mudar isso aqui, me perdoem aqui, rapidinho. Deixa eu mudar isso aqui logo, para não ficar... Depois vocês mudem no material, viu? Vocês não ficarem com a questão aí Ok. errada. Pronto.
Então, vamos voltar aqui para ele. Então, tá aí na sua tela. Então, D, ajuizar uma única ação de execução de alimentos, pedindo que o alimentante pague todas as prestações desde o mês de julho, sob pena de prisão civil. Falso, ele não pode fazer isso, porque a prisão civil só vai caber em relação aos alimentos atuais, os últimos 3 meses. Beleza? Então, tá falso a D. Ele pode ajuizar 2 ações de execução, beleza, cobrando as 3 últimas parcelas vencidas e as que se vencerem no curso do processo sob pena de prisão, beleza, pode sim. E a outra ação, cobrando as demais parcelas, mas somente as que não estejam prescritas, respeitado o prazo prescricional de 2 anos em relação às vencidas. Olha só, muita gente com certeza marcou essa. Por quê? Porque a regra geral das prestações alimentares é prescrever em 2 anos. Só que quem marcou essa não observou que a questão fala que João Roberto é filho dele e ele não foi emancipado e nem houve causa extintiva do poder familiar, ou seja, não correu prescrição durante o poder familiar, não teve prescrição. Então, ele pode sim cobrar, pode cobrar do período inteiro que ele estava devendo, porque foi um período que não corria a prescrição. Então, a alternativa certa é a letra C. Beleza? Lembrem-se, meus amigos, olha aí, ó, sobre prescrição, lembrem-se do artigo 198, inciso 1 do Código Civil, que diz que, ó, não corre a prescrição contra o absolutamente incapaz. Então, o menor de 16 anos não tem contra si a prescrição, não corre o prazo. Então, todos os alimentos fixados em sentença só terão prescrição iniciada quando o menor completar 16 anos. E ainda, além do 198, a gente tem que lembrar do 197, inciso 2. O que é que diz o 197, inciso 2 do Código Civil? Diz que também não corre a prescrição entre ascendentes e descendentes durante o poder familiar. Então, foi o caso. A questão disse que João, ele é descendente de seu pai? Né? Tem relação descendente. O pátrio poder existia, pátrio poder não, perdão, o poder familiar existia. A gente, inclusive, não deve usar essa expressão mais, viu, meu amigo? Pátrio poder, que a gente usava antigamente. Porque pátrio poder quer dizer poder só do pai, né? Pátrio. E o poder é familiar, é poder do pai e da mãe. Então, a expressão mais adequada é poder familiar. Então, havia o poder familiar e, durante o poder familiar, o artigo 197 do Código Civil diz que não corre a prescrição. Então, se não houve a prescrição, é possível, sim, cobrar... Eu voltei aqui. É possível, sim, cobrar a prestação dos últimos 15 anos, né, que foi o caso. Então, em suma, no caso de menores, a prescrição de 2 anos só se inicia, em regra, quando o menor se tornar plenamente capaz, ou seja, aos 18 anos, salvo hipótese de emancipação. É por isso que a questão fala, ó, João nunca foi emancipado, porque se ele tivesse sido emancipado antes, aí teria cessado o poder familiar. Beleza? Muito interessante essa questão, muito boa, viu? Questão boa que exige a compreensão de fato do tema da prisão civil e dos alimentos. Muito interessante essa questão. Por isso eu trouxe aí para vocês. Então, qual é a resposta? No caso em tela, temos que lembrar primeiramente que não corre a prescrição contra pai e filho no exercício do poder familiar, bem como não corre prescrição contra incapaz. Assim, no caso em tela, não houve a prescrição. O defensor tem que fazer o quê? Então, ele vai propor 2 ações. Uma para forçar o pagamento dos últimos 3 meses, alimentos atuais, e a dívida vincenda do processo, aquela que está por vencer, requerendo a execução sob pena de prisão. Aqui pode pedir a prisão. São os alimentos atuais e vincendos, né? Atuais e futuros. E ele deve entrar com uma outra ação, o defensor, propondo, né, a execução dos alimentos vencidos há mais de 3 meses, sob pena de penhora, desconto em folha,
e por aí vai. Lembrando que não houve a prescrição no caso, por quê? Porque não corre a prescrição entre ascendente e descendente no exercício do poder familiar. Beleza? Tá vendo aí, meus amigos, que por isso que o direito é cumulativo. Por isso que a gente, quando vai fazer uma prova de concurso ou um caso prático, a gente tem que fazer análise não só de um instituto, normalmente a gente vincula com outros temas, como foi o caso aí. Alimentos, com prescrição, enfim, muito interessante. Outra classificação ainda quanto à forma de pagamento. O pagamento do alimentos pode ser feito em natura, né? A pessoa pode, por exemplo, se comprometer de fazer o supermercado, fornecer alimentação, pagar a escola diretamente, enfim, pagar a locação, um valor de aluguel de imóvel para a pessoa viver. Ou o alimento pode ser fixado também em um percentual do rendimento, que são chamados alimentos impróprios. Os alimentos impróprios não são pagos em natura, mas são fixados em um percentual do rendimento ou em salário mínimo, né? O cara tem que pagar, a pessoa que deve pagar alimentos vai pagar 4 salários mínimos por mês, 2 salários mínimos, 20%. E aí, o alimentando vai fazer o que ele achar melhor para a sua sobrevivência digna. Alimentos impróprios, então, é um valor estipulado pelo juiz na sentença. E alimentos próprios ou in natura é o fornecimento direto de alimentação, sustento e hospedagem. Beleza? Agora, professor, se o juiz determinar que os alimentos sejam impróprios, ou seja, valor de salário Um valor. e tal, o alimentante ele não pode simplesmente, por livre e espontânea vontade, começar a fornecer alimentos in natura, né? Eu não entendi o final, falhou. O alimentando não pode o quê? O alimentante não pode, por livre e espontânea vontade, começar a fornecer alimentos in natura, né? Não, ele vai ter que pedir uma alteração judicialmente da obrigação de pagar alimentos. Ele pode, se ele fizer isso em juízo, e o juiz alterar, né? Mas ele não pode resolver, eu vou fazer o seu mercado agora e o equivalente e tal. Isso tem que ser estabelecido. A forma de pagamento e a natureza tem que ser sempre em alimentos estabelecidos pelo juiz, né? A modificação. A gente vai ver que é possível até a gente estabelecer alimentos extrajudicialmente, em cartório, por exemplo, quando a gente faz uma separação extrajudicial, não há filhos menores e um dos cônjuges necessita de alimentos, pode estabelecer isso extrajudicialmente? Pode sim. Mas essa é a exceção. Regra geral, os alimentos eles são estabelecidos e alterados, majorados, diminuídos ou extintos através de uma decisão judicial. Beleza? Ele não pode resolver, eu vou mudar agora a forma de pagamento e tal. Não pode. Ok. Quanto à finalidade dos alimentos, os alimentos são definitivos ou regulares, né? São os alimentos fixados pela sentença transitada e julgado, alimento definitivo, ou chamados alimentos regulares. Pode ser, eu acabei de dizer para vocês, por escritura pública é possível estabelecer também. E eles podem ser alterados, viu? Apesar dessa denominação de alimentos definitivos, a qualquer momento os alimentos podem ser alterados, desde que haja uma modificação no trinônimo, né? Necessidade, possibilidade e razoabilidade. Então, a qualquer momento, a pessoa pode pedir o aumento dos alimentos, ou a diminuição, ou a extinção. Beleza? É possível a qualquer momento. E nós temos alimentos provisórios. Quais são os alimentos provisórios? São aqueles fixados antes da sentença na ação de alimentos. Provisoriamente, é possível que aquela parte que está requerendo os alimentos necessite logo desses alimentos. Necessite desde já para sobreviver. Vai exigir uma prova mínima, né? Uma prova pré-constituída de parentesco, né? Uma certidão de nascimento ou de casamento. E esses alimentos provisórios têm a natureza de antecipação de efeitos da tutela.
Então, atenção, alimentos provisórios, eles são aqueles que são fixados antes da sentença e exigem uma prova mínima de vínculo familiar. A pessoa tem que provar, ó, eu sou filho dele, não é? Eu fui casado com ele, com ela. Professor, e no caso de não haver essa prova, vamos imaginar que alguém está fazendo uma investigação de paternidade, desconfia que aquele seja o pai e quer alimentos, ele não tem um título, não tem a certidão de nascimento, aí a gente chama esses alimentos de provisionais, está aí na tela. Vocês estão ouvindo o meu tom chorando, né? Dá para ouvir daí? Não, professor. Bicho, quando dá o show, é barril. Estou ouvindo daqui bem. Parece que estão batendo nele. Bicho, é retado esse menino. Vai Chia se mesmo. dormir, assim. Provisionais, meus amigos, são aqueles alimentos estipulados em ações que não seguem o rito da lei de alimentos. Quais são essas hipóteses, meus amigos? São, no caso, por exemplo, de investigação de paternidade, no caso, por exemplo, de uma ação de reconhecimento e dissolução de união estável não registrada, a pessoa vivia em união estável, mas não tinha registro em cartório da união estável, não tinha nenhuma prova pré-constituída. O que a parte faz? Ela entra com a ação na qual ela pede a constituição daquele vínculo jurídico mais alimentos. A pessoa, quando ela não tem um título pré-constituído de vínculo familiar, esses alimentos pedidos antecipadamente são chamados de provisionais. Beleza? Tem a mesma natureza cautelar dos provisórios. Só que qual é a diferença dos provisórios? Cadê? Oh, meu Deus. Provisórios, eles são fixados antes da sentença, mas exigem prova pré-constituída do parentesco. São aqueles alimentos pedidos com base no rito da lei de alimentos, que tem um rito específico. Beleza? Agora, a parte quer pedir alimentos porque acha que é o pai. É uma ação de investigação de paternidade. Ou então, é uma união estável na qual não tinha registro em cartório. Ela pode pedir antecipadamente, pode pedir também, só que a gente chama doutrinariamente esses alimentos de provisionais. Beleza? Nós temos também os alimentos transitórios. Alimentos transitórios não tem na lei, perdão, mas a jurisprudência do STJ aceita perfeitamente esse tipo de alimentos. Que tipo de alimentos são esses transitórios? É aquele que o juiz fixa por um tempo determinado. Regra geral, os alimentos não são fixados por tempo determinado. São fixados por tempo indeterminado, até que algum dia alguém requeira a exclusão do pagamento judicialmente. Então, é uma prestação que vai ficar sendo paga até haver um pedido judicial de modificação. Essa é a regra geral. Mas, excepcionalmente, o juiz pode fixar alimentos com prazo de validade. Na verdade, são alimentos com obrigação de tempos em tempos, o juiz analisar se aquele alimento é mesmo devido ainda. Normalmente, esses alimentos são fixados, os alimentos transitórios, nos casos de separação. Então, tem duas pessoas se separam, uma pessoa tem condição de ajudar a outra necessita, o juiz estabelece, olha, vou estabelecer alimentos transitórios por 6 meses, por 1 ano, já que quem precisa de alimentos é uma pessoa saudável, tem condição de trabalhar, tem formação profissional, estava fora do mercado, não estava trabalhando, quando se separou, então precisa de um tempo para se ajustar, mas tem condição de um dia não precisar mais desses alimentos. Então, o que é que o juiz faz? Ele já fixa um prazo. Alimentos transitórios, que são fixados em desfavor de cônjuge ou companheiro. Beleza? Alimentos transitórios, eles não são fixados quando quem precisa é menor de idade. Menor de idade, ele fixa alimentos provisionais, provisórios ou definitivos, até que ele seja maior. Beleza? Até que ele se torne maior.
Professor, e quando a pessoa se torna maior de idade, a obrigação alimentar ela é automaticamente extinta? Não. O interessado, o pai, vamos imaginar que esteja pagando, mesmo a pessoa, o filho dele se tornou maior de idade, ele tem que entrar na justiça para pedir uma redução ou exoneração da prestação alimentícia. Beleza? Então, não confunda alimentos definitivos, provisionais, provisórios e transitórios. Bacana? Aplicação e concurso. Alimentos, 2 pontos. Provisionais são aqueles concedidos provisoriamente ao alimentário antes ou no curso da lide principal. B. Provisionais são alimentos provisórios concedidos em reconvenção. Alimentos fixados em acordo, homologado por sentença, podem ser modificados independentemente de ação revisional. Falso, né? Essa aqui é de cara falso. Alimentos fixados em acordo, homologado por sentença, podem ser modificados independentemente de ação revisional. Falso. Tem que haver ação revisional. Inclusive, meus amigos, a primeira ação da minha vida jurídica de formado foi uma ação revisional de alimentos. Era um filho, o filho já tinha 25 anos e ele não trabalhava mais e tal, vivia dessa pensão do pai e o pai não queria mais pagar e me procurou. Olha, eu não quero mais pagar, eu não tenho uma relação com o meu filho, ele já é maior de idade, ele já concluiu a faculdade, que eu já paguei, já ajudei ele e tal, quero retirar. E aí, assim foi feito. A gente entrou e ganhamos e conseguimos exonerar a prestação alimentar do filho que já era maior de idade, já tinha formação e o pai pode pedir para não pagar mais, para ser exonerado, beleza? É possível, sim. Agora, ele tem que entrar na justiça. Ele não pode, ele fez 18 anos, eu não vou mais pagar. Tem que contratar um profissional, um advogado, se dirigir ao juiz e fazer o pedido da revisão ou da exoneração da pensão. Então, a C está falso, né? D. Os alimentos concedidos por sentença transitada em julgado não podem ser modificados através de ação revisional. Falso. Não faz coisa julgada material, meus amigos, os alimentos. Mesmo tendo transitado em julgado, a qualquer momento, se houver uma modificação, as partes podem pedir. Beleza? Então, falso a C, falso a D, a A e a B. São alimentos provisionais, são aqueles concedidos provisoriamente ao alimentário antes ou no curso da lide principal. B, provisionais são alimentos provisórios. Falso, né? Letra B também. Por que falso? Porque provisionais é uma coisa, provisórios é outra. Como a gente acabou de ver. Beleza? Concedidos em reconvenção também não tem nada a ver com a convenção. Então, letra A é a letra correta. MP Bahia, os alimentos... Professor, diga. uma dúvida. Em relação a essa questão da exoneração, é mais processos, assim, pelo menos que eu já tive experiência em contato, são mais processos antigos, que as sentenças são mais velhas, que hoje, ultimamente, pelo menos tenho percebido, que os juízes, eles já deixam na sentença condicionando a idade do alimentado, ou a formação acadêmica, né? Aí não precisa do processo de exoneração, no caso. Se ele já tiver fixado um termo ACO, né? Um termo ADQUEM, aliás, um termo final, aí ele já fixou o termo final. Na verdade, o que ele fez aí foi estabelecer um alimento transitório. Estabeleceu alimentos com prazo de validade, né? Entendi. Aí, se já tiver o prazo, mas se não tiver o prazo, o interessado tem que entrar na justiça. 4, os alimentos provisionais, para serem fixados pelo juiz, dependem de prova pré-constituída do parentesco, do casamento ou do companheirismo. E aí, provisionais ou provisórios?
falso, né? São os provisórios que dependem de prova pré-constituída. Os alimentos provisionais, lembrem-se de investigação de paternidade, ou seja, a pessoa quer provar que que é filho daquela pessoa. Ela não tem ainda o título constituído. Beleza? Então, alimentos provisionais, eles não dependem de prova pré-constituída. E aqui a alternativa fala que dependem. Então, é letra A primeira, é de cima, e essa aqui, falso. Beleza? Meus amigos, 10h06. Como a gente está aqui online, vamos lá. Nossa aula até 10h10 ou 10h20? E 20. Pronto, a gente vai até 10h20, aproveitando. Quais são as formas de extinção da obrigação de alimentos, meus amigos? Morte do credor, claro, né? Aquele que precisa, como é personalíssima a obrigação, a pessoa que precisava morreu. Não se transmite. Alteração substancial do trinômio alimentar ou desaparecimento do seu requisito, né? Qual é o trinômio? Necessidade, possibilidade e razoabilidade. No caso de menores, a obrigação alimentar pode ser extinta quando eles atingem a maioridade. Mas é bom lembrar que essa extinção não ocorre de forma automática, sendo necessária uma ação de exoneração para tanto. Isso é uma súmula 358 do STJ, salvo se o juiz já deixar fixado na sentença, como o nosso colega mencionou aí, uma data final. Olha, até 24 anos. Até 24 anos. Ou até quando ele concluir a faculdade, enfim, colocar um termo, né? O entendimento jurisprudencial é de que a obrigação alimentar deve durar até que o filho encerre seus estudos universitários. Beleza? Mas o custeio do ensino pós-universitário, mestrado, doutorado, pós-graduação, especializações, não é mais a obrigação dos pais. Os pais ajudam se quiser. Beleza? Pois é. Ainda sobre extinção da obrigação de alimentos, o Código Civil fala do credor indigno, né? Daquela pessoa que precisa de alimentos, que é indigno com quem paga aqueles alimentos. O que é ser indigno, professor? Nós temos duas saídas aí para preencher esse conceito de indignidade. Ou usar o artigo 557, que trata das hipóteses de revogação da doação por ingratidão, 557, ou o artigo 1814, que trata das causas de indignidade do herdeiro. Vocês vão estudar em sucessões, meus amigos, que a pessoa que é herdeira, ela pode ser excluída da herança por uma causa de indignidade. E aí o artigo 1814 vai dizer quais são essas causas. Quando a pessoa, por exemplo, atenta contra a vida, o cara é filho e ele atentou contra a vida do pai. Tentou matar o pai e não conseguiu. Ou conseguiu, sei lá. Vamos imaginar que ele matou o pai. Essa pessoa que matou o pai faz parte da herança? Não. Não. Essa pessoa que tentou matar quem lhe doou um bem em vida, essa doação pode ser revogada? Sim, pode ser revogada. Então, essas causas do 557 e 1814, que eu chamo vocês para vocês darem uma lida depois, é o que a gente chama de comportamento indigno em relação à obrigação do dever de prestar alimentos, que pode levar à exoneração. A aula, Cecília falando que a aula é até 22h10. Então, a gente chegou nela, né? Chegou nela. Chegou nela justamente no nosso último slide. Terminamos, então, com chave de ouro aí. Meus amigos, era isso. Grande abraço. Rendeu bastante. Essa aula de alimentos, normalmente, a gente tem que dar ela em 2 aulas presenciais, mas veja como uma das vantagens, inclusive, do online é isso, a gente rende mais. E tá aí uma aula. Beleza.
Abraço, meus amigos. Boa noite a todos. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Tchau, tchau. Tamo Boa junto noite. até quinta-feira, né? Quinta de noite a gente se vê. Abração. Priscila perguntando sobre a aula gravada. Vou disponibilizar ela no canal, no meu canal do YouTube. Tem um canal, viu, Luísa? Prof. Marcelo Timbó. E aí eu vou colocar lá, tá bom? Valeu, um abração.